Para mim, falar sobre esse tema, né, de como você vai conseguir melhorar o seu payoff, ou seja, e a importância disso, né, eu quero falar um pouquinho sobre a operação que aconteceu hoje no índice. Foi um trade que ofereceu um alvo final de 1.200 pontos. Basicamente, eu fiz uma primeira compra, né, com um gatilho que eu chamo de segundo F de compra, que ocorre quando você tem uma primeira falha, seguido de uma segunda falha em uma região de contexto. E aí ele deu uma entrada, um stop de 350 pontos, e ali eu fiz uma parcial e depois eu protegi a operação, tá? A partir desse momento eu comecei a especular a possibilidade de ele fazer uma volta em V, que seria voltando para a máxima de ontem, né? E mais ou menos desse primeiro ponto de compra eu percebi que ele poderia proporcionar ali um alvo final de 1.400 pontos até a máxima do dia anterior, do pregão anterior, né? Depois ele fez um movimento de alta, fez um movimento corretivo e aí deixou um segundo gatilho de compra, né? Que eu chamo de um PRA de compra, né? E aí deu mais uma entrada. E aí o interessante é que nesse momento que eu faço essa primeira entrada, depois essa adição, ou seja, na verdade não foi um segundo trade, foi uma adição que eu fiz, que eu já estava comprado e fiz uma adição, né? Então aí no momento que você faz uma adição, você vai ter aquele ajuste do seu preço médio. E aí o meu preço médio, ele subiu basicamente para a mínima do que do gatilho que deu para mim a segunda entrada, ou seja, eu fiquei bem confortável, porque era praticamente também um ponto de stop, entende? E aí eu fiz uma segunda parcial de 800 pontos, né, que foi basicamente na máxima, que ele tinha até então deixado do dia de hoje, seguido aí depois de uma saída final de 1.200 pontos. Foi um trade que durou mais ou menos umas 2 horas. Então, basicamente, o período que eu fiquei, digamos assim, na frente do computador, tá? Foi basicamente o período que eu fiquei hoje na frente do computador no pregão de hoje, tá? E bem, eu quero falar um pouquinho mais sobre o final do vídeo, sobre parciais e sobre adição, né? E aí o pessoal geralmente fala, né, vamos dizer assim, o dialeto aí no meio dos traders é de piramidar, tá? Que é, ou seja, quando você está posicionado e você vai fazendo adição. O pessoal chama também de preço médio, né? E eu quero falar como que você vai trabalhar esse princípio de parcial, ou seja, quando você deve ou não fazer parcial. Então, parcial, eu acho que você não deve fazer parcial em todas as operações, porque quando você faz uma parcial, você tem uma quebra de estrutura do seu risco-retorno final. Então, imagina que se você está com uma operação com risco-retorno de 3 para 1 e você faz uma parcial de 1 para 1, então você já afetou o seu risco-retorno final se você mantiver aquele mesmo alvo final que até então era de 3 para 1, entende? Isso não quer dizer que é negativo ou também não quer dizer que é positivo, depende. Depende do contexto geral do trade, do contexto do mercado, a região que você está operando, qual que é, por exemplo, a complexidade que o mercado precisa passar de região. Quando eu falo complexidade, eu posso falar de médias, principalmente níveis de preço que o mercado precisa quebrar para ir até o seu alvo. Então, isso vai estar relacionado também a trade de tendência, trade de reversão, enfim. E aí, no final desse vídeo, eu quero falar um pouquinho mais sobre adição de contratos, né? Como eu falei aqui. E quero falar também um pouquinho sobre parciais, como que a gente vai encaixar melhor aí essa questão de parcial, tá bom? Mas isso, para mim chegar a esse tema, eu preciso abordar todos uns princípios importantes anteriores para que você compreenda, para que fique mais claro, né, essa informação que eu vou te passar. Cara, eu já estou no mercado basicamente quase 8 anos, tá? E o que eu posso falar para você é que dificilmente você vai conseguir ter uma performance acima de 50% no longo prazo, tá? E bem, você não deve achar isso ruim. Eu lembro que no meu início, quando eu estava conversando com um mentor, né, um possível mentor, eu não chegou, acabou que não fechei com ele, né, como mentor, mas eu lembro que conversando com ele, eu perguntei qual que era a performance dele. E ele falou que a performance, a taxa de acerto dele girava em torno de 45%, alguma coisa um pouco abaixo, entre 40% e 50%. Como eu não tinha, né, um terço da experiência e do conhecimento de mercado que eu tinha hoje, eu achei aquilo negativo, eu achei aquilo ruim. Só que aí, passado o tempo, eu fui compreender que ele tinha uma acertabilidade abaixo do que eu achava que era possível, né? Eu achava que era possível você manter uma acertabilidade naquela época acima dos 70% no longo prazo no day trade. Isso é quase impossível. Se tem alguém que faz isso, sinceramente eu não conheço, é muito difícil, tá? Você pode ter uma semana de 100%, você pode ter um mês de 80% de performance, mas manter isso ao longo de meses, anos, e isso no longo prazo é muito difícil. Só que isso não é um problema, e aí eu vou mostrar exatamente o que você faz para lidar com essa questão. Então, o que eu percebo é a maioria dos traders que estão iniciando, o principal erro deles é a questão do fator risco-retorno. Vai ter trader que vai falar que o risco-retorno não é importante. Ele vai falar, não, o que é importante é a taxa de acerto. Claro, a taxa de acerto, sem dúvidas, ela é importante. Isso é interessante você ter uma taxa de acerto, digamos assim, alta, né?
Mas se você tem uma taxa de acerto alta para um risco-retorno desfavorável, né, ou seja, você vai ter um payoff ruim, certo? Então, o que eu percebo na maioria dos traders, né, que estão iniciando no mercado é a preocupação, né, de deixar a operação que está se desenvolvendo a favor da entrada dele andar, entende? Então eu vejo que, e aí é o famoso mão de alface, né? Você elimina muito rápido os seus ganhos e você prolonga as suas percas, né? Eu acho que você precisa estabelecer algumas regras técnicas para que você consiga extrair mais das suas operações. Então, o primeiro problema que eu percebo é essa questão de risco-retorno. Geralmente, isso é um risco-retorno que eu chamo de risco-retorno desfavorável. Eu vou falar sobre isso em seguida, né? E o outro ponto também que eu percebo que muitos traders iniciantes ele comete bastante, né, é você fazer, por exemplo, você fazer preço médio com uma operação que está andando contra a sua entrada. Preço médio, primeiro assim, para começar, para você, eu vou falar sobre mais preço médio no final desse vídeo, mas para você começar a fazer preço médio, primeiro, você tem que ter um conhecimento interessante do mercado, você já tem que ter uma base operacional sólida, tá? E principalmente, o preço médio ele deve ser feito no momento que você entende que existe uma possibilidade técnica de o mercado fazer um grande movimento naquele dia, e isso geralmente não é uma regra exata, mas pode surgir, por exemplo, após dias de lateralização, num dia que você percebe que talvez que vai ser um dia de reversão, o mercado às vezes pode, igual exatamente hoje no índice foi basicamente uma volta em V, né? Então ele devolveu praticamente 100%, ele até passou um pouco já, né? Agora olhando na parte da tarde, ele até passou um pouco da máxima de ontem, tá? Mas basicamente o que eu enxerguei foi essa possibilidade dessa volta em V. E aí no dia que você observa, né, que tecnicamente essa possibilidade ela tem uma probabilidade maior de acontecer, certo? De repente você fazer uma adição de contratos, né, numa operação. Então, por exemplo, você já tem uma primeira compra, uma primeira venda, você já está num preço confortável da sua posição com relação ao preço atual, né? Então, por exemplo, o mercado já subiu a favor da sua entrada X pontos no índice, X pontos no dólar, X pontos, uma determinada porcentagem de uma ação, e aí você consegue fazer uma adição. Então, você não deve fazer, por exemplo, preço médio, tá? Com trade andando contra a sua operação. Você não deve fazer preço médio na tentativa de recuperar, por exemplo, prejuízos que você teve anteriormente. Preço médio ele precisa ser feito de uma forma bem sensata, com o pé no chão, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí em seguida. Então, o que eu percebo é isso. Os grandes problemas são você não extrair o máximo do seu risco-retorno nas suas operações e você fazer preço médio numa operação que está negativa, que está andando contra aí a sua entrada, tá? Eu lembro que tempos atrás eu estava lendo Magos do Mercado, não é exatamente essa edição que eles têm aqui, né? Essa edição basicamente é a última edição de Magos do Mercado, inclusive é um livro muito bom, recomendo a leitura, né? Eu já li quase todo esse livro. E um ponto interessante que o Jack Swagger, né, em uma entrevista, ele perguntou para um gestor de um fundo de investimentos, né, um gestor e dono, né, do fundo de investimentos, e ele perguntou qual que era a performance dos traders dele. Ele falou que o melhor trader dele tinha uma performance em torno de 55%, tá? E os demais ficavam ali algo entre torno de 53, 52, 51%. Ou seja, a média desses traders, tá? Desse fundo de investimentos era de 50%. Vamos arredondar aí, uma média de 50%. E nós estamos falando de operações de médio e longo prazo. Então, estou falando, por exemplo, operações de swing trade ou principalmente operações de position, ou seja, uma operação que você vai passar meses, de repente até um ano posicionado nessa operação. Se esses caras não conseguiam ter uma performance acima de 50% nesses trades de longo prazo, que tende a ser mais direcional, tende a ser mais técnico, você não enfrenta os ruídos que acontecem dentro do intradiário, principalmente causado por causa das agendas. Você imagina então qual que seria a performance desses caras operando no day trade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é uma performance ruim em 50%. A questão é exatamente o que eu estou batendo aqui na tecla desde o começo. É como que você trabalha com as operações, como que você vai gerir as operações que vai andar a favor da sua entrada, tá bom? Para que você tenha no final um payoff positivo, tá? Ou seja, e aí vem esse ponto que eu falo, se você não consegue ter uma performance acima dos 50% no longo prazo, em operações de médio e longo prazo, você imagina operações intradiárias dentro do day trade. Então, dificilmente você vai conseguir uma performance acima dos 50%. É difícil, tá? Eu posso falar disso porque eu já estou há tempo suficiente aqui para ter observado isso aí. Só que você não deve encarar uma performance de média 50%, né, no longo prazo como algo ruim. Isso vai depender
como eu falei, como que você vai trabalhar as operações que andam a favor da sua entrada e como que você vai trabalhar com as operações que andam contra a sua entrada. Ou seja, basicamente nas operações que andam contra a sua entrada é você tomar o risco ali, assumir o stop técnico que você posicionou e sair fora, tá? E você trabalhar as operações para você pegar o melhor risco-retorno possível. Bem, o que eu posso dizer como base para você começar a extrair mais das operações que andam a favor da sua entrada é principalmente, não é uma regra exata, mas é principalmente você focar nos trades de tendência, tá? E quando eu falo de tendência, eu não falo só tipo por causa do movimento, que tende a ser movimentos mais amplos, porque você tem um movimento impulsivo, você tem um movimento corretivo. Observa que dentro de uma tendência de alta, onde o mercado trabalha fazendo topos e fundos descendentes, os movimentos corretivos, como o próprio nome já diz, ele vai retrair parte daquele movimento impulsivo. Ele vai retrair de 38% a 61,8%, baseado nas retrações de Fibonacci. Ou seja, como que eu vou acreditar que esse movimento corretivo ele pode me entregar um risco-retorno favorável, ciente que em algum momento ele pode parar em alguma retração, certo? E aí sim, dá mais uma pernada de alta numa tendência de baixo ou de baixo. Então, quando você quer trabalhar melhorar o seu payoff através do risco-retorno das suas operações, não é você ficar focando em quantidade, não é você ficar focando em acertabilidade, claro, a acertabilidade ela é importante, você tem que ter um nível a sua metodologia ela tem que oferecer um nível de acertabilidade significativo, mas é principalmente você trabalhar as operações que andam a favor da sua entrada, ou seja, e a melhor forma de você surfar esses movimentos, né, como eu falei, não é uma regra exata, mas eu diria que em torno de 75 a 85% do tempo é você operando tendência, beleza? Outra coisa também que é importante você entender que não adianta você ficar colocando stops curtos para você ter um risco-retorno favorável. Stop, ele tem que ser técnico também, posicionado no gráfico, beleza? Bem, então basicamente é isso, né? Então você precisa trabalhar as suas, né? Falando aqui sobre o que eu deixei para o final do vídeo, né? A primeira dica é você precisa trabalhar o risco-retorno das suas operações. Se você for fazer parcial, eu vou falar também sobre parcial, mas se você for fazer parcial, não faça parcial com risco-retorno abaixo de 2 para 1 na maioria das suas operações. Ou seja, sempre tenta fazer risco-retorno, fazer uma parcial cujo risco-retorno vai te proporcionar pelo menos um 2 para 1 nessa parcial, tá bom? Em alguns casos, como por exemplo hoje na operação de hoje no índice, eu entrei com um stop de 350 pontos e uma parcial de 350 pontos. Né? Observa que foi uma parcial de 1 para 1. Só que observa que o stop também ele foi grande, ele foi um stop significativo. Geralmente eu assumo um stop de 175 a 225 pontos no índice. Então eu assumi um stop de 325 pontos, praticamente quase o dobro, dependendo do stop que eu estou assumindo, entende? Então, essa parcial de 350 pontos foi simplesmente para eliminar o risco daquela operação, tá bom? Mas na maioria dos casos, eu sempre vou tentar uma parcial que oferece um risco-retorno de 2 para 1. Como, por exemplo, quando eu fiz uma segunda entrada, né, aí a parcial do meu ponto de entrada ela já ofereceu um risco-retorno de 2 para 1 e a saída final que foi de 1.200. Então, se você pegar, por exemplo, se a gente fizer um cálculo base aqui, né, então vamos lá, rapidinho. Se eu pegar aqui 1.200 e dividir por 350, ó, ele me dá uma, calma aí, vamos lá, 1.200 dividido por 350, ele me dá um risco-retorno final de 3,4, tá? 3,4 é de risco-retorno. Claro que teve as outras parciais, então esse trade ele não foi, no final dele, como eu falei, no final dessa operação, o risco-retorno não foi de 3,4 para 1, né? Foi menos, certo? Mas foi um trade estruturado, que teve adição, foi um trade mais complexo, né? Ou seja, não foi uma única entrada que eu fiz e conduzi até o alvo final de 1.200 pontos, tá? E foi um trade que ofereceu também uma primeira parcial de 350 pontos, uma segunda parcial de 800 pontos após a adição que aconteceu. Então, foi um trade, né, excelente, tá? Então, o primeiro ponto que você deve focar é você trabalhar parcial. Se você fizer, tá? Se você fizer parcial, procura fazer parcial na maior parte do tempo, quando for possível, tá bom? Parcial de 2 para 1 ou mais, 2 ou 3 para 1. Se você fizer uma parcial de 2 para 1 e conduzir o alvo final da sua operação ali para 3, 4 para 1, cara, excelente, tá? Isso não é padrão, entende? Isso não é padrão, mas você trabalha isso de acordo com o que for possível. Aí vem a leitura que você precisa ter do mercado, certo? Ter realmente uma boa leitura do mercado para você saber o quanto você pode extrair daquele movimento ali, beleza? E aí a questão da parcial, quando que eu sugiro você fazer uma parcial? Eu sugiro você fazer uma parcial, por exemplo, em dois casos, tá? Quando o mercado ele está numa região complexa, para romper aquela região,
Então, por exemplo, você está entrando ali num trade de reversão e ele precisa passar por uma região complexa para ele conseguir até o seu alvo final, considerando que você está com um alvo, um risco-retorno significativo, tá? E aí a parcial, ela vai aliviar você, a tensão que você vai ter naquela operação, porque você faz uma parcial, aí você já consegue nessa parcial eliminar o risco total da sua operação, ou pelo menos reduzir o risco da sua operação, depende do tamanho da sua parcial, e aí você vai ter mais conforto para deixar o trade se desenvolver naquela região ali de briga, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você pode considerar fazer parcial também, basicamente é quando você pega aí por exemplo, quando você quer surfar um movimento maior, você acredita que aquele dia é um dia potencial para o mercado realmente andar, né, entregar uma movimentação significativa, e aí você tentar extrair o máximo dessa movimentação, como por exemplo foi hoje no índice, no trade, que ofereceu aí esse alvo final de 1.200 pontos, beleza? Bem, e na questão da adição de contratos, né, ou seja, aquela ideia de você piramidal, você fazer preço médio, então eu fiz a primeira entrada, adição e depois saída total ali, parcial, mais uma parcial, saída total, tá? Primeira coisa, evita ficar, você está iniciando agora, esquece esse negócio de adição, tá? Esquece, isso é como eu falei, não é todo trade que dá para você fazer isso, isso é uma coisa mais complexa, entende? Então esquece esse negócio de adição se você está iniciando agora no mercado, tá? Se você não está conseguindo performar bem nos trades de base, você não vai conseguir performar bem fazendo adição de contratos aí, tá bom? E outra coisa, quando você realmente for fazer adição de contrato, sempre faça de um trade que está andando a favor da sua entrada. Você nunca faça uma operação que está contrária à sua entrada, beleza? A segunda entrada, quando você tem um ponto de compra, entre aspas, mais barato que a sua primeira entrada, você precisa duvidar que é uma boa oportunidade, tá bom? Geralmente, quando o mercado está em tendência de alta, o preço de compra, ele sempre vai ser superior à primeira oportunidade que você teve. Isso valida que realmente o mercado está numa tendência de alta. E o oposto é verdade para uma tendência de baixa, tá bom? E o outro ponto que você deve considerar também como um princípio de adição é você, por exemplo, não entrar com mais de 50% ali da mão que você já iniciou. Então, por exemplo, imagina que eu entrei com 10 contratos na minha primeira entrada, na minha segunda entrada eu entro com 20 contratos. Então, eu fico com preço médio muito desfavorável. Então, se você está com 10 contratos na sua primeira entrada, você faz mais uma entrada com 10 contratos, ou, por exemplo, você está comprado ali com 1.000 ações, você entra com mais 1.000 ações, é 100%, basicamente, o que você está entrando. Dependendo do preço médio, é válido. Mas eu sugiro sempre você trabalhar em média ali uma adição de 50%. Então, por exemplo, você está comprado com 10 contratos, você adiciona mais 5, dependendo do contexto. Você está comprado ali com, sei lá, 2.000 ações, você adiciona ali mais 1.000 ações ali, dependendo do contexto. Claro, não existe aí uma questão exata, certo? Aí você vai trabalhando isso aí. Bem, qual que é o próximo passo que eu sugiro para você? Dá uma olhada, pega ali o seu histórico o seu relatório de performance, pega aí de pelo menos uns 3 meses e dá uma olhada como que está o seu payoff, tá? Como que está o seu, vamos dizer assim, o seu ganho com relação ao risco, tá? Das suas operações. E aí, baseado nisso, você vai saber se você está com uma certa habilidade legal e se você está trabalhando os seus trades aí com relação ao risco-retorno também. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você participa daquele grupo do WhatsApp ou do Telegram e tem uma galera lá que realmente está com dificuldade, copie, compartilhe esse vídeo lá. De repente, se ele está ajudando você, com certeza ele vai ajudar o pessoal lá também, tá bom? É isso aí. Um abraço.